Então vamos lá, então. Eu vou, para a gente seguir debatendo e até para contextualizar melhor para quem não tem tanta familiaridade com a adjudicação compulsória, eu vou começar introduzindo e aí vocês fiquem bem à vontade para interromper e acrescentar, tá? Vamos lá, então. A adjudicação compulsória extrajudicial, ou seja, em cartório, ela foi criada pelo artigo 216b da Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos. Então, para vocês estudarem e acompanharem comigo, vocês abram a Lei 6.015, podem abrir lá no site do Planalto, né? E digitar ali 216b para poderem acompanhar comigo. Vocês todas estão com a lei aberta? 6.015 não. 14.382. Ah, sim, pode ser também. Eu abri a 6.015 porque sim. Mas tanto faz estar na 14.382 ou na 6.015, tá? Vamos lá então. Para acompanhar esse artigo 216b, ele é bem curtinho, ele é bem simplificado. Isso não nos ajuda, mas é o que temos até o momento, né? O objetivo do artigo que criou a adjudicação compulsória extrajudicial é oportunizar, é dar oportunidade ao usuário, ou seja, ao possuidor, ao cedente, ao sucessor ou até mesmo aquele que vendeu o imóvel, que é o caso da Ionara, de escolher aonde que ele vai ingressar, né? É uma oportunidade a mais, é um plus, né? Agora ele tem a oportunidade ou de ir para o judiciário ou fazer via cartório, igual como foi feito na uso capião há uns anos atrás, tá? E essa oportunidade, ela visa diretamente a alcançar o direito de propriedade. Então, eu entro com a adjudicação para quê? Para virar proprietário daquele imóvel. Ou, no caso da Ionara, que é o caso da adjudicação compulsória inversa, é forçar aquela pessoa para quem eu vendi a escriturar. Por quê? As pessoas, elas são displicentes, as pessoas, elas esquecem, ou por má fé, ou às vezes num caso de boa fé, mas, né, enfim, elas acabam não transmitindo a propriedade para si. E aí o que acontece? Isso inclusive foi tema do meu artigo científico da pós-graduação. Quais são as consequências do descumprimento do princípio da continuidade registral, né? Que quem comprou primeiro registra, quem comprou por segundo registra, quem comprou por terceiro registra. Qual que é a consequência disso? Uma das consequências, por exemplo, é a execução fiscal. Tem muita gente por aí, mas assim, ó, de rodo, que compra apartamento, que compra imóvel e não paga IPTU, não paga taxa de marinha, não paga luz, não paga condomínio. Gente, isso está cheio. Dá para criar um nicho só de execução fiscal, né? Ou de execução de título, né, extrajudicial, voltado para a área imobiliária. Por quê? Porque tem de rodo. E aí o que acontece? Quando, por exemplo, uma construtora vende um imóvel e esse comprador não escritura, a ação vem para quem? Para o proprietário. E aí as construtoras ficam lá com uma certidão positiva enorme de ações judiciais, né? E aí é aquela coisa, né? Tem que sempre ficar explicando para credor o porquê, né? E gerenciando aquela situação, e enfim, é um caos. Então a adjudicação, ela abraça comprador e vendedor. Menos comum abraçar vendedor, no caso da Ionara, mas também é possível, tá? Vamos lá. Acho que eu já dei uma introdução, acho que já abordei tudo que eu tinha listado aqui. É criada para possibilitar a concretização de um negócio jurídico, né? Que pode ser uma promessa de compra e venda, pode ser uma cessão de direitos, né? Enfim, pode ser qualquer título, né?
que tenha como objeto só a promessa de transferir a propriedade, né? Pode ser qualquer documento que vise isso, né? Visando a transferência da propriedade futura, tá? No meu caso, Tainá, eu propus a ação com recibo, nem é contrato. Mas foi vendido através daquele recibozinho e eu propus a ação com ele, tá? Então é qualquer documento aí. Ah, tá. Mas isso talvez seja um requisito da adjudicação compulsória judicial, né? Porque tu entrou primeiro judicial. Não, tu entrou judicial, né? Foi. Tem que ver quais são os requisitos da adjudicação compulsória judicial. Porque na extrajudicial, que é o que a gente está estudando hoje, No extra, você precisa de uma promessa de compra e venda e ela não precisa estar registrada. Isso, ali no inciso 1, a gente já vai começar a ler. Ele diz, instrumento de promessa de compra e venda. Na minha opinião, o recibo ele não caracteriza a promessa de compra e venda, né? Porque depende muito de como que é esse recibo, né? Como é que é a vinculação desse recibo com a negociação, se é um recibo total, se é um recibo parcial, se o recibo menciona o negócio pactuado. Não sei. Depois como no caso eu estou fazendo judicial e se ele quisesse que contestasse o título, né? Então eu também aguardei, mas era o que eu tinha e eu acho que passa. Então, se vocês passarem por essa situação, eu acho que é um justo título. Deixa eu falar depois uma coisa. Fernanda, não faz isso. Tem assim, conceitualmente, tá? A gente vai falar agora de geral. Estou falando de extra ou de extra ou de judicial. Quando a gente vai lá para o Código Civil, ele fala que qual é o contrato o contrato que dá direito à adjudicação. Ele é um contrato que não tem a cláusula de de retratabilidade, né? Sim. Isso. Quando a gente vai para o conceito lá de loteamento, tá? Quando a gente tem uma diferença muito grande entre promessa e compromisso. Um compromisso, então vamos lembrar, tá? Deixa eu lembrar aqui que eu tô no carro, tô tentando raciocinar. O compromisso, o compromisso, ele é aquela pessoa que realmente vendeu o imóvel e ela tem a obrigação, então ela deixa ali, esse contrato não pode ser cancelado, não pode ser tratado, e aquilo ali vincula o imóvel, vincula a propriedade. Quando a gente fala de promessa, a promessa ela não tem a cláusula em tese, tá? Por isso a gente fala, o que mais diferencia promessa e compromisso é justamente isso. O compromisso, ele tem a obrigação de transferir e a promessa, geralmente é um direito pessoal onde a gente briga por perdas e danos, que fala, né? Originalmente, pelo Código Civil, que dava direito à adjudicação compulsória, era justamente esse contrato onde a pessoa realmente deu o compromisso, falou que aquilo ali seria uma negociação que seria irretratável, que não teria o direito a arrependimento. Então, esse é o primeiro ponto, o conceito originário. Lógico que aos poucos os juízes têm mudado o entendimento, muitos têm analisado o recibo, muitos têm analisado como que foi a negociação, tem dado uma marca, mas se a gente buscar, né, o que realmente dá direito à adjudicação compulsória, é até um requisito, né? Hoje já tem mais fraco os requisitos, mas antes era bem assim o requisito para adjudicar. Ter um contrato, mesmo que não esteja registrado, mas que tenha a cláusula, né, que não iria se ter arrependimento e a quitação. Sim. Então, por isso que, assim, hoje é bem indiscutível. Até por isso que a gente espera que os cartórios tenham provimento. Isso. Porque será que no extrajudicial vai ser abordado isso? O que vai caber à adjudicação, realmente? Será só esses contratos que têm essa cláusula inclusive ou não? Eles vão trabalhar pelo que o judiciário já tem analisado. Porque o que os registradores hoje falam muito pra gente é que, olha,
eu não tenho o poder de decidir como juiz, eu não tenho o poder de entrar em méritos que não estejam na lei. Os registradores são legalistas, então tá na lei, eu cumpro. E o que tá lá na lei é que seja um contrato que não tenha essa cláusula, então que tenha essa cláusula, tá? É isso aí. Sim. Até porque, Fran, isso aí vai dar bastante discussão. Estão me ouvindo? Oi. Sim, Fran. Sim. Sim. Então, assim, talvez lá no extrajudicial vai ter um regulamento sobre isso, não sei. Ou talvez não, ou talvez eles mais pra frente com um provimento específico, tá? Tô falando agora com esse, tá? Que esse ficou muito, assim, indefinido isso. Isso. Exatamente. Se a gente for seguindo ali item por item, a gente vai ver tudo isso que a gente está antecipando essa discussão, a gente vai ver aqui nos incisos, nos parágrafos. Assim, ó, se tu for ver bem tecnicamente, pelo menos foi a conclusão que eu tirei, um dos requisitos que a adjudicação compulsória judicial traz é a questão da irretratabilidade, ou seja, você não pode se arrepender, né? Então, se o compromisso lá, o contrato, que seja o instrumento, né, que tu tiveres, ele for retratável pela lei, pelos requisitos da lei da judicial, tu já nem podes ingressar, porque não é requisito. E aí eu vou botar um mudo na Fran aqui. E aí na extrajudicial, indo para o inciso 1, fala de instrumento. E aí, se for pelo pensamento da Fran, o instrumento de promessa pode haver arrependimento. Então, assim, no judicial fala que não pode haver, né? E no extrajudicial fala que pode. Então, assim, será que não foi, de repente, um gargalo que o legislador deixou ali? Porque se no extrajudicial é para ter mais segurança, é para ser mais amarrado, como é que vai permitir uma coisa que pode daqui a pouco dar um revertério ali na situação? Vocês concordam comigo nesse pensamento? Conseguiram entender o raciocínio? Aí, enfim, é isso, é bem isso, Fran. Vai dar discussão. Para mim, de acordo com o que o Lamana Paiva falou, é bom a gente ouvir essas pessoas que entendem muito falando, porque aí a gente não se acha assim tão ET, tão ignorante, né? Porque a gente pensa, dá aquele calorzinho no coração e pensa assim, ai, nossa, se eles estão em dúvida, ai, que bom, né? Eu não sou tão burra assim. Porque aí, assim, ó, ouvindo ele falar, eu penso assim, não, eu acho que teve um gargalo ali. Eu acho que teve um gargalo, porque não faz sentido. Tudo no extrajudicial é mais burocrático. Aí, nesse sentido, no extrajudicial vai ser menos exigente do que no judicial? Não faz sentido. Porque logo agora, entendeu? Então, de repente, ali faltou uma palavrinha que englobe mais situações ou que realmente já diga assim, ó, não. Tem que ser o documento ali, independente do que for, se é sessão, se é não sei o que, se é não sei o que lá, tem que ser irretratável para ser requisito da usucapião extrajudicial, da adjudicação extrajudicial, entendem? Outro requisito que suprimiu a obrigatoriedade foi do registro da promessa para procedimento da adjudicação. Né? Então, assim, francamente, eu acho que a adjudicação na 14382, ela foi falha demais, vai ser necessário caminhar muito ainda para que a coisa ajuste, porque como é que pode, né? Você tem um contrato, uma promessa de compra e venda eu acho que tem retratabilidade, sem registro e vai lá. Assim, ali, por isso que eu digo assim, sinceramente, que ela foi criada. Eu acho que ela foi criada pensando exclusivamente. Às vezes eu penso nisso, que ela foi criada exclusivamente para atender loteadores. Por quê? Porque dentro da lei de loteamento
já tem, né, lá dentro da lei de loteamento, fala que os contratos firmados pela loteadora, pela lei 6766, ele vai ser irretratável. Então, eu acho que quando o loteador ele ingressa com a adjudicação extrajudicial ou quando a pessoa que comprou de um loteamento, ela realmente está dentro do requisito que o legislador pensou. Então, eu acho, sei lá, às vezes eu penso que foi elaborado vinculando essas pessoas específicas, só se for. Lobby, né? É. Enfim. Era o loteador que criou essa foi a Associação dos Loteadores que fez um esquema ali. Enfim, eu vou ler aqui a lei para a gente poder também ampliar os horizontes, tá? Ali fala, olha só, por um lado, faz sentido, né, o que a gente está falando sobre a situação do irretratável e não retratável, né? Só que lá, no outro inciso, fala que tu tem que comprovar, mediante certidão forense, que não tem discussão referente àquele imóvel que está sendo objeto da adjudicação. Então, por outro lado, por mais que pareça ter uma controvérsia nessa situação do retratável e irretratável, aquele inciso ali, que é o inciso 4º, parece que justifica o motivo dessa abertura. Sabe? Vamos ler ali. Ó, artigo 216b. Sem prejuízo da via jurisdicional, adjudicação compulsória de imóvel objeto de promessa de venda ou de cessão poderá ser efetivada extrajudicialmente no registro de imóveis da situação do imóvel nos termos desse artigo. Normal, já falamos sobre isso, né? Entrar no cartório da comarca competente, né? Se eu tenho um imóvel aqui em Brusque, eu tenho que levar no cartório de Brusque, não pode ser no cartório de São Paulo, né? Nem em outro, enfim, ok, normal. Parágrafo 1º fala quem é que pode ingressar com a adjudicação. Já falamos sobre isso também, mas o texto da lei fala assim, ó. São legitimados a requerer a adjudicação o promitente comprador ou qualquer um dos seus cessionários. Então, se eu comprei e já cedi, já negociei lá com a Renata pode requerer. Eu já não me interessa mais, a Renata vai lá e promove. Ou promitentes cessionários ou seus sucessores, bem como o promitente vendedor, caso da Ionara. Aqui entre vírgulas muito interessante, um aposto. É aposto? Fala na língua portuguesa. Representados por advogado. Advogado. Tá? Ninguém entra sozinho sem advogado, ok? E o pedido deverá ser instruído com os seguintes documentos. Então, eu, despachante, não posso captar, tampouco dar seguimento, protocolar uma adjudicação compulsória sozinha. Um engenheiro a mesma coisa, um corretor a mesma coisa, qualquer pessoa a mesma coisa. É exclusivo da advocacia, ok? O que eu preciso ter para ingressar com a adjudicação compulsória? Isso aqui é checklist, gente. Já coloquem ali nos documentos de vocês, é checklist. Se sair procedimento via provimento, adicionem. Se sair algum checklist de cartório, adicionem. Mas preliminarmente o que nós temos é o que está na lei, tá? Inciso 1º, vai ser o instrumento de promessa de compra e venda, ou de cessão, ou de sucessão, quando for o caso. Ou seja, o instrumento da negociação, o contratinho, né, particular. 2, prova do inadimplemento, que aí, essa prova do inadimplemento, nós vamos colocar aqui para discussão, porque aqui no texto da lei diz que é caracterizado pela não celebração do título de transmissão da propriedade plena no prazo de 15 dias, contado da entrega da notificação extrajudicial pelo oficial de registro de imóveis ou do títulos e documentos. O que vocês entendem nesse inciso aqui? Que eu não posso apresentar nenhuma outra prova do inadimplemento que não seja essa notificação formal? Será?
Do adimplemento? Do inadimplemento. Na verdade, aí quando a gente fala inadimplemento, é assim, ó. Você procurou o vendedor, ou no caso o comprador, tá? Não sei como que vai ser, se vai ser inverso ou não, mas você procurou ele e ele realmente se negou ou tem uma causa imperativa que faça você fazer a procedência da escritura. Então, qual é a causa do inadimplemento? Por que ele não está cumprindo a obrigação de transferir? Então, quando, por exemplo, a gente entra no extra, eu já entrei com uma. Primeiro ponto, o registrador fala, vamos notificar o vendedor para ele cumprir com a obrigação. Se nessa, por exemplo, se na notificação o vendedor aparece e fala, não, eu quero fazer escritura, com certeza o registrador vai ali finalizar o processo e vão todo mundo lavar a escritura. Mas ele não aparecendo, tendo uma obrigação e não cumprindo a obrigação, o que vai fazer? Segue a adjudicação. É bem também delicado esse ponto, porque eu perguntei esse tempo para o registrador. Mas tá, ele nunca fez, ele veio aqui, ele quer, vai interromper minha adjudicação, o correto era dar seguimento à minha adjudicação e não precisa lavar a escritura. Ela falou, não, porque não vai ter inadimplemento, ele vai cumprir com a obrigação. Isso. Então, mas a minha dúvida é a seguinte: eu obrigatoriamente tenho que apresentar a notificação nesses moldes que diz o inciso? Aqui por no exemplo, município, quem faz a notificação é o cartório. Então, o cartório extrajudicial, o cartório, quando eu vou lá fazer a minha adjudicação, mesmo que eu tenha feito notificações minha por e-mail, por celular, o cartório vai lá e notifica e coloca esse artigo. Esse é o ponto. Porque assim, ó, se eu fui lá bem espertinha e já junto, por exemplo, uma ata notarial de uma conversa de WhatsApp que já decorreu o prazo de 15 dias, por exemplo. Já fui bem espertinha e junto com todos os documentos do artigo, eu já junto essa ata para comprovar que já decorreu o prazo, sabe? Será que vai ser aceito ou não vai ser aceito? Será que realmente vai ter que ser formalmente notificado, igual acontece com as notificações de confrontante, etc? Sabe? Eu acredito que sim, Tainá. Inclusive, no meu procedimento judicial, eu fiz a notificação, mas aí eu fiz uma notificação extrajudicial e com entrega, né, com aviso de recebimento. Isso. Pronto, eu fiz isso e um outro requisito aí da adjudicação também é a prova da quitação, né, do preço do negócio. Então, no meu caso, como era inversa, e aí eu já coloquei eles mesmos dando quitação, os vendedores dizendo, não está quitado e ele precisa transferir. Entendeu? Então, eu fiz a prova da quitação que não tinha, porque na verdade eu já estou agindo em nome do espólio, através do inventariante. O dono do imóvel já veio a óbito, inclusive, e essa pessoa não transferiu o imóvel. Então a gente não tinha mais documento nenhum de prova de quitação, de conversa entre eles, nada. Então eu iniciei esse diálogo aí com o comprador fazendo isso. Primeiro coloquei um herdeiro para conversar no WhatsApp também. Juntei também o print do WhatsApp, mas eu sei que é muito frágil, né? E aí eu fiz a notificação extrajudicial com aviso de recebimento, aguardei o prazo que eu concedi a notificação, não tive retorno, provei que não tive retorno, e aí sim, dei a entrada na ação. E já fiz a prova da quitação também na própria petição. E o juiz mandou intimar a outra parte? Mandou, foi 2 vezes ele não recebeu e não compareceu à audiência, foi outra pessoa da casa que assinou, então, e aí a gente ainda pediu para insistir, a gente mandou a 3ª vez por oficial de justiça mesmo, e aí a audiência foi hoje. Ele foi citado pessoalmente e ele não compareceu. E aí agora eu quero ver como é que vem a sentença. Entendeu? Mas eu fiz a notificação extrajudicial com entrega com a ele. Entendi. Eu acho que é isso que vai ser válido, porque a ata notarial de conversa do WhatsApp acredito que os oficiais os registradores não vão aceitar, não. Tá? A maior dificuldade, né, na prova da quitação, inclusive esses tempos eu li muito julgado sobre isso,
principalmente da prescrição, né? Eu consegui transformar uma tese em não era adjudicação, era uso capião, mas como a gente entrou com um pedido de uso capião ordinário, a gente fundamentou que a quitação ela tinha se dado pelo fato de estar prescrito, nunca ter uma ação de cobrança, não ter cobrado, e aí raciocinando pela adjudicação, porque também tem processos judiciais que já aceitaram como fundamento ali, eu paguei, a gente tem 1, 2, 3 recibos, não tem todos, mas a gente tem mais de 5 anos aqui, a pessoa nunca veio atrás de receber nada, então dar-se por quitado, dar-se por prescrito essa questão. Então, isso é uma coisa também bem interessante que talvez possa ser um fundamento lá no extra. Bem legal, Fran. Muito bom. Ótima ideia. Foi mais ou menos isso que eu fiz na ação. Tipo, eu sou vendedor, eu já estou dando plena e total quitação. Até porque se ele tivesse inadimplente, a gente teria cobrado o valor em atraso durante esse tempo. Então, eu fiz exatamente isso aí. Legal. Top. Então tá, é isso, gente. Estamos dependendo disso acontecer, né? Gastar um emolumento ali para notificar, 15 dias, tá bom. Terceiro, ali o inciso 3. Requisito: ata notarial lavrada por tabelião de notas, da qual constem a identificação do imóvel, nome, qualificação do promitente. Gente, agora que eu vi que eu não tô gravando encontro. Gente, mentira! Que babado! Gravando agora. Coisa boa. Que babado. Proseando, e aí na hora, tudo bem, vamos lá. Então, tem que ter ata notarial ali, né, identificando o imóvel, o nome, a qualificação do comprador, dos seus sucessores, se for o caso, a prova do pagamento do respectivo preço e da caracterização do inadimplemento da obrigação de outorgar ou receber o título da propriedade. Tá. Gente, eu já o que é que vocês acham dessa exigência da página 1, né? Porque aí foi dispensada a ata notarial no primeiro momento e agora veio a regulamentação dizendo que é obrigatório. O que é que vocês acham? Porque eu acho esse tópico aí, eu acho um absurdo para a adjudicação. Porque isso aí, ao meu ver, é mais uma pressão dos tabelionados. Sabe? É desnecessária essa ata notarial para adjudicação. Porque assim... Constatar o quê? Uma ata notarial vai constatar o quê na adjudicação compulsória? Diferente da uso capião, não. É um documento importantíssimo, né? Mas numa adjudicação... E a minha preocupação é, sabe o quê? É só onerar o cliente. E vou dizer mais, antes de desestimular, né? Antes da Fran falar, eu vou falar mais uma coisa. Se na ata notarial, que eu já tenho que apresentar quando eu vou protocolar no registro, né? Ou seja, já tem que estar com ela pronta. Se lá na ata eu tenho que comprovar o inadimplemento da obrigação de outorgar ou receber título. Então, tipo assim, eu vou ter que provar 2 vezes que a pessoa não me passou a escritura ou que... Bom, aí a ata notarial já tem fé pública. Daí eu vou ter que... E aí, velho, quando você adiciona ao custo aí o pagamento do ITBI, né? Que quem está adjudicando já tem que pagar o ITBI, já tem que pagar honorários advocatícios, já tem que pagar os emolumentos para dar entrada no procedimento, aí vem uma ata notarial. Eu quero saber o que é essa ata notarial, qual a função dela na adjudicação. Porque a adjudicação é tipo o título executivo extrajudicial. É tipo uma execução de título executivo. Isso. Acabou, eu só estou aqui adjudicando, eu tenho o título e acabou. Vamos lá, vamos resolver. Aí, qual é a função dessa ata notarial? Eu achei isso aí um erro e, francamente, eu acho que vai ser um grande embaraço, porque é um desestímulo, sabe, para o vendedor.
Gente, na verdade, igual eu falei assim, ó, eu amo o título extrajudicial, no caso, a lavratura, uma ata declaratória. Eu amo isso porque ele dá muita força probatória. Só que quando eles colocam a imposição da ata e a ata tem que ser cobrada pelo mesmo valor do imóvel, seria muito mais fácil eu pagar um dinheirinho para esse vendedor, falar, pelo amor de Deus, assina essa escritura de compra e venda para mim. Por quê? Vai ser mais barato do que tudo, porque assim, querendo ou não, eu tô fazendo uma escritura de compra e venda. Aí vai lá, eu gasto o valor de uma lavratura de escritura, na verdade, de uma ata notarial, de adjudicação, o mesmo preço de uma escritura, e no final das contas dá uma merda, eu não consigo fazer a adjudicação via extrajudicial. Eu vou ser onerada ao triplo, ao quadriplo. Então, assim, quando a adjudicação veio sem o texto original, feito compromisso ali, e com o conjunto probatório, eu vibrei por conta da oneração. Hoje, não que não seja, que não vai ser um grande instrumento, vai ser um grande instrumento. Só que, às vezes, a nossa regularização ela é inviabilizada, porque como que eu vou chegar para o meu cliente e falar para ele, olha, você vai pagar um monte, mas você vai conseguir fazer regularização. É mais fácil para ele. Então, vamos fazer o seguinte, vamos esperar o tempo da uso-capião e vamos entrar com a uso-capião que você não vai pagar o ITBI, você não vai fazer isso. Então, assim, são coisas que acaba a gente prejudicando a gente. E eu prefiro entrar com a uso-capião ordinária, por exemplo, se tem 10 anos. Exatamente. Inclusive, Fran, nesse caso que eu estou atuando, fazendo de forma inversa, você acredita, vocês não têm noção, minha gente, do limite que eu cheguei. Quando eu conversei com o registrador, que vi a situação que não ia dar para ser no extra, e que eu me vi, meu Deus, como é que é agora? E se desse no extra? Eu ia chegar para os meus clientes vendedores, os herdeiros, ia dizer, para a gente dar entrada no procedimento, aí agora vocês vão pagar uma ata notarial, pagar os emolumentos do procedimento, vamos pagar o ITBI e os honorários advocatícios. A primeira coisa que eles iam dizer é não, então, não preciso. Você acredita o que eu pensei? Eu falei, vou ligar para esse comprador e vou fazer uma reunião e vou pedir a ele, amigo, dê entrada no uso capião. Exatamente. Eu pensei em fazer isso. Eu só não fiz, porque o cara é tão burro que nem acesso, ele está com tanto medo que ele nem quis ouvir, ele não respondeu, eu mandei mensagem, porque eu ia fazer isso. Eu ia falar, eu estou aqui com os vendedores, com toda a boa fé do mundo. Vou te dar um quinhentão, você assina essa escritura, te leva no cartório, te paga o almoço. Ou então eu ia propor para os meus clientes vendedores, eu vou fazer o seguinte, ao invés de vocês pagarem tudo isso, chamem esse cara e paguem que eu faça uso capião. Ou se não, a gente faz um acordo, amigo. Você está precisando de quentão aí, vamos lá, é só assinar essa escritura. Então, são coisas que você fica também inviabilizado a sua regularização. Você acaba chegando ao raciocínio que você não, se você propor uma coisa dessa para o seu cliente, você tá louca. É isso. Então, eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus do céu, eu estou insistindo nessa adjudicação porque o comprador é muito burro e ele está com muito medo, porque ele está sem pagar IPTU durante todos esses anos, né? Claro, né? Uhum. E eu também estou louca que seja inscrito em dívida ativa e que esse imóvel seja leiloado aí, ou seja executado. Mas eu ia mesmo me reunir com ele, a porta fechada, e dizer, vem cá, vamos fazer uns capião, faz aí. Deixa eu te dar aqui um conselho, vamos fazer uns capião, porque para os meus clientes era inviável, minha gente. E aí agora vem essa obrigatoriedade da ata notarial. Veja como isso vai dificultar, né, a nossa atuação aí na regularização. Eu, sinceramente, eu não vejo, eu gosto da adjudicação, por ser instrumento muito bom, mas eu não olho ela como uma inovação, como eu olho a uso capião. Então, assim, nos meus olhos brilha pela uso capião, porque realmente, apesar de também ser caro, mas é uma coisa que vai trazer um resultado mais viável do que uma adjudicação. Sem dúvida. Sem dúvida. Legal, né, Thay? Sim, não, eu estou aqui pensando que não estava gravando, mas aí depois... nada a ver com o assunto, né?
Mas só que eu tô ao vivo no Instagram, daí eu salvo, só que daí vai aparecer só a minha cara, né? Mas tudo bem também. Não tem problema. Boto pelo menos só a parte ali dos artigos, e enfim, só para não ficar muito fora. Mas eu acompanhei o raciocínio de vocês, sim. Assim, né? Por enquanto, a adjudicação, você vê se vocês concordam comigo, ela está servindo mais para um cenário, assim, de mundo perfeito, assim, né? Se for por um viés um pouco mais estilo dificuldade, aí já não realmente. A gente precisa analisar. Eu acho assim, eu vou ter uma visão bem melhor quando eu tiver realmente um provimento que vai me tirar umas dúvidas individualizadas assim do procedimento. Se ficar muito complexo, amigos, campeão ordinário tá aí para isso. Exatamente. Que bom, e é isso aí. Por isso a gente tem que saber de tudo para estudar o que é melhor, né? Não, ela fala assim, geralmente, né, gente, até um bom profissional, um bom advogado tem que explicar que existe ferramentas apropriadas, que a adjudicação é uma ferramenta, só que a gente também tem que deixar, né, o cliente ciente das onerações, ou então ir para o judiciário, porque, ó, igual eu entrei com uma adjudicação compulsória no judiciário, meus clientes todos era beneficiário da justiça gratuita, não tinha dinheiro, não tinha condições. A gente conseguiu fazer o inventário dos direitos, porém, e resolveria para eles a adjudicação. Fiz o inventário dos direitos, peguei o inventário, entrei no judiciário direto, pedi justiça gratuita, liguei para a imobiliária que era falida, liguei para a advogada que representava da imobiliária, conversei com ela, falei, pelo amor de Deus, vocês estão implorando para eles regularizarem, para eles assumirem imposto e tal. Vai lá na minha adjudicação e fala que você está lindamente de acordo. Ela fez exatamente do que a gente falou, foi lá, disse que está de acordo, inclusive o loteamento já está viabilizado para regularização. O juiz, em 6 meses, pediu minha sentença, Aquilino. Então, assim, se for para dificultar, vamos para o judiciário. Fazer o quê? Uhum. Eu concordo, super concordo. Tá. Vamos seguir, então? Vamos. Tá. Aliata notarial, né? Com todas aquelas bobiças. Desculpa, né, mas... Enfim. Próximo. Item 4. Certidões dos distribuidores forenses da comarca de situação do imóvel e do domicílio do requerente que demonstrem a inexistência de litígio envolvendo o contrato de promessa de compra e venda objeto da adjudicação. Já não gostei dessa redação, porque aqui ele só fala o contrato de promessa de compra e venda. Antes ele falava sucessores, cessão, cessionário, agora ele dá uma restringida, né? Mas é isso, então, comprovar ali mediante certidões dos tribunais que não existe litígio para que o processo flua. Acho que isso aí é ok, né? É isso. Não vejo muito ônus aí nessa situação. Não. É só assim, dependendo do cartório, eles pedem tantas certidões, assim, às vezes eles não pedem exclusivamente, então por isso que é importante também ter o provimento, eles não pedem exclusivamente, ele pede as certidões de todas as partes. E quando a gente está falando de um loteamento, por exemplo, a empresa vai ser uma empresa que tem 1000 ações, né? Todo mundo aqui trabalha com loteamento sabe que os loteadores são pessoas realmente que vão estar ali com 1000 ações. Sim, normal. E aí, às vezes, também fica oneroso nessas certidões, nesses andamentos. Se for certidão digital, ainda vai, né? Porque acaba sendo mais barato, às vezes mais rápido. Mas, para a gente que analisa, né? Imagina pegar uma certidão de 10 páginas, tem que procurar um por um para ver se o imóvel está ali, se não está, enfim, né? Mas é um ônus necessário, né? Vai ter que fazer, mas assim, é complicado. Eu também vejo isso também. Dos males ali, dentre todos os requisitos, acho que esse aí é o menos polêmico, né? Sim. O 5, comprovante de pagamento do ITBI
vou ter que recolher o ITBI antes ou só depois da qualificação? Que ali fala comprovante, né? Antes, viu, Thay? Eu e eles vão pedir assim, vamos lá. Aí vamos lá agora para a discussão temática. Raquel, vamos lá, vamos jogar uma discussão temática aqui. Estamos diante de 10 sessionários. O STF, o STJ reconheceu que o que transmite, o recolhimento de TBI é a transmissão de propriedade. Se a gente vai transmitir uma propriedade, mesmo que são várias pessoas, é correto ITBI só, vendedor para o atual. Opa! A Fran caiu, mas eu acho que eu estou entendendo onde ela quer chegar, né? Aquela polêmica, né? Aquela polêmica envolvendo cessão. Enfim, porque ali fala, né, no parágrafo 1º, que o pedido da adjudicação vai ter que ser instruído com tais documentos. E aí ali fala comprovante, né, Ionara? Esse teu caso ali, né? Quando tu foi ingressar na extrajudicial, eles já pediram o comprovante? Já no protocolo? Tá comigo? Isso, o teu caso ali, desse teu caso que tu comentasse. Já foi uma das coisas que o registrador não fez, mas eu tirei logo a dúvida com ele, até porque, no meu caso, não fazia sentido, né? Inversa, e ele disse, eu não vou fazer agora, mas quando eu começar a fazer, vai ser sim. Eu já vou exigir o ITBI para dar início. Entendi. Imagine, né? É um procedimento caro, Tainá. Mas aí vai caber uma ação regressa de cobrança do vendedor? No meu caso, teria que ser. O vendedor ia ter que pagar o ITBI, já que é uma pessoa que a gente não pode contar, nem sabia se ia aparecer, né? Como realmente não está aparecendo até agora. E eu já tinha pensado nisso. Falei, depois eu judicializo e faço uma ação de cobrança. Mas veja como é delicado, né? Como é tênue a linha aí de ser bom, de ser um bom negócio para quem busca a regularização. Porque eu sei lá se esse comprador tem alguma coisa, tem alguma condição de depois eu conseguir reaver esse valor, ainda que a cobrança, entendeu? Não, se ele não quer a escritura do imóvel dele, ele vai querer pagar o quê depois? Querer pagar o quê? Entendeu? Então, assim... mais assim, ó... Eu só estou pode falar. mesmo esse caso porque é a única saída que nós tivemos, mas eu acho que numa situação comum tem que se buscar outra forma. A adjudicação tem que ser o último remédio mesmo por todos esses entraves que ela traz. É aquela coisa, né? Eu vou pagar para não me incomodar mais, né? Cabeça que isso vai trazendo ao longo dos anos, acaba compensando esse gasto, né? E outra, o máximo do prejuízo que hoje os meus clientes poderiam, nem vão passar por isso, porque a gente queria mais era que esse imóvel fosse aí inscrito em dívida ativa e que a prefeitura resolvesse, que tomasse, que fizesse o que tem que fazer, sabe? Porque já não nos diz respeito mesmo. Qualquer medida nos ajudaria. Perfeito. O dono já faleceu, agora são os herdeiros, que são os meus clientes. Então, assim, a adjudicação é realmente, eu penso que o último remédio, porque ela é muito cheia de entraves para quem está buscando aí a regularidade, é cara. E com essa questão da ata notarial, que vem também com base no valor do imóvel, vai ser um procedimento caro. Mas o registrador me disse que exigiria o recibo de entrada, de pagamento do ITBI. Então, tá bom, vamos ver. O último item, bem tranquilo, é uma procuração com poderes específicos. Uma procuração de quem para quem? Uma procuração do requerente, da adjudicação, né? Ou seja, do seu cliente, para você, profissional advogado. Tá? Uma procuração com poderes específicos para atuação na adjudicação compulsória, junto ao ofício tal, lá.
Parágrafo 2º. O deferimento da adjudicação independe do prévio registro dos instrumentos de promessa de compra, venda ou cessão e da comprovação de regularidade fiscal do promitente vendedor. Ok, primeira parte, duvidoso, como a gente já conversou. Segunda parte, acho ok. Comprovação da regularidade fiscal, porque como a Ionara, o pessoal ali já comentou, a Fran, poxa, tem construtoras que não estão regulares fiscalmente falando, não é por conta que não querem estar, é porque realmente tem pessoas que não transferem propriedade, por exemplo, e tem o seu nome sujo por conta, né, dessa inércia, né? Então, acho bom, viabiliza, show de bola. Mas a primeira parte ali com relação ao prévio registro vai contra o que nós já havíamos, o que nós já estávamos acostumados na adjudicação judicial, né, Ionara? Exatamente. Joia. E parágrafo 3º, a gente fecha com o parágrafo 3º dizendo o seguinte: à vista dos documentos que se refere o parágrafo 1º, os documentos que se refere o parágrafo 1º deste artigo, o oficial de registro de imóveis da circunscrição onde se situa o imóvel procederá ao registro de domínio em nome do promitente comprador, servindo de título a respectiva promessa de compra e venda, cessão ou instrumento que comprove a sucessão. Entenderam? Esse parágrafo 3º diz que eu apresentando os documentos ali, né, o meu contratinho, o meu documento de formalização do negócio, né, vai ser este o título de transmissão da propriedade. Assim como a gente tem o título inventário, carta de sentença, escritura de compra e venda, escritura de compra e venda, financiamento, né, o contrato de alienação fiduciária, vai ser o documento que você firmou ali com outra pessoa. E aí eu vejo também, no meu humilde olhar, como uma contradição, né? Porque aí a ata notarial vai servir para quê, né? Pois é. Mais uma vez, né? Mais uma vez, Enfim. Sem sentido. E outra reflexão que eu trago aqui. Esse ITBI sendo exigido o pagamento de início, nem tem por que a outra parte se recusar, né? Já vai encontrar tudo pago. Ah, você quer transferir para o meu nome? Então vamos, eu assino, bora, faz a escritura aqui e eu vou registrar. Não é contraditório, né? É meio confuso, né? Muito amplo, confuso, enfim. É essa mesma situação. Já pensou, essa ata notarial, ela vem, a minha postura, a minha posição é essa, ela vem para atender a uma exigência dos tabeliães. Uhum. Tipo, tem um novo procedimento aí, a gente não está arrecadando com isso, a gente não está ganhando com isso. Fizeram uma pressão lá, e aí os legisladores incluíram a ata notarial como requisito da adjudicação. Ela não tem outra função. Quando é agora, vale o contrato de compra e venda como título? É válido como... vai ser o do documento oficial de registro, né? Não, então, assim, a ata notarial é só um acessório ali que vai ratificar o que já está escrito no... Eu estou bem ansiosa para conhecer o teor da ata notarial da adjudicação. É isso. Sigamos, né? E aguardemos essas regulamentações quanto à adjudicação, porque por hora está muito, muito complexo e contraditório. É verdade. Gente, com relação ao artigo, é isso que nós tínhamos para hoje, tá? Ele é bem básico, como já tinha dito, né?
Não temos muito o que debater, a não ser nossas opiniões pessoais, primeiras impressões, né, sobre o tema. E cabe a nós agora a gente ficar de olho e ver como é que isso vai se melhorando, vai evoluindo, né? Se alguém tiver mais alguma coisa para pontuar, está aqui aberta o espaço de fala. E não havendo mais nada a declarar, nós podemos encerrar a reunião, mas não antes de tirar o nosso print, então, a nossa foto, para quem estiver ligadinho aí ainda e quiser ligar a câmera, a gente já vai fazer o